que você tenha o seu vigor e as suas forças renovadas pelo Senhor esta manhã. Nós estamos aqui pelo Instagram, Mulheres que Edificam Lares, e pelo canal do YouTube, Mulheres que Edificam. Vocês que estão aí pelo YouTube, pegue essa setinha ali, ó, compartilhe com as amigas, com os grupos. Deixa Deus te usar para que mais mulheres entrem nessa live de hoje e sejam tocadas e fortalecidas pelo Senhor. Você que está aí pelo Instagram também, pega a setinha, envia a setinha para as amigas, ou o link da live, e compartilhe, convide, marque, para que mais mulheres sejam alcançadas por essa mensagem. Vestida de Força não é apenas um livro, não. É uma mensagem para nós mulheres desta geração. Mulheres cansadas, atarefadas, estressadas, se sentindo cansadas e esgotadas. Nós somos uma geração de mulheres cansadas. Somos uma geração de mulheres esgotadas. E por isso se faz tão necessário sermos fortalecidas pelo Senhor. Se faz tão necessário chegarmos diante de Deus, confessar ao Senhor as nossas fraquezas. Dizer para Deus o quanto nós somos fracas, o quanto nós precisamos dele, do poder dele. Pois a palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu amo esse texto. O poder do Senhor, ele se aperfeiçoa em nossas fragilidades. Eu não sei qual é a área que você está se sentindo frágil, qual é a área que você precisa aí de ser fortalecida, se é mental, se é física, se é espiritual ou emocional. Independente da área que você precisa ser fortalecida, o Senhor está pronto para te fortalecer. Como eu disse, eu ministrei na primeira, como eu ministrei na aula passada, lá na comunidade Mel, eu ministrei sobre o vestido de força espiritual, o vestido de força mental, e eu disse que existe um guarda-roupa, um closet divino, onde existem vários vestidos. E nesse closet divino que está à nossa disposição, tem um vestido de força espiritual, tem um vestido de força mental, tem um vestido de força física, tem um vestido de força emocional. E quando você acorda pela manhã, você abre esse closet e você vai se apropriar, você vai pegar o vestido conforme a sua necessidade, conforme a necessidade para aquele dia. Não é assim na nossa vida? A gente, conforme é o lugar, conforme é a ocasião, você escolhe o vestido e você veste um vestido para aquela ocasião. Assim é com Deus. Conforme a nossa necessidade, nós precisamos chegar diante dele, confessar as nossas fraquezas e dizer para Deus: Deus, eu preciso ser fortalecida por ti. Eu preciso ser revigorada em minhas emoções. Eu preciso ser renovada espiritualmente. Me sinto tão enfraquecida num deserto espiritual. Eu preciso ser renovada, restaurada mentalmente. A minha mente está tão cansada, eu estou tão estafada. Eu preciso de força física para a batalha do dia a dia. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 31, o versículo 17 diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Esse lombo, nesse versículo, se refere à estrutura emocional, espiritual e mental. Enquanto cinge os braços de força, fala de força
física. Então, Deus tem para mim, Deus tem para você um vestido de força mental, espiritual, física e espiritual e emocional. E hoje nós estaremos falando sobre o vestido de força emocional. Amém? Se você desejar assistir sobre os outros vestidos, que já está lá na comunidade Mel, depois você entre no site da comunidade, comunidademel.com.br, e lá você vai poder estar assistindo o vestido de força física, a ministração, né, a mentoria de força física, de força espiritual, de força mental, que já está lá na comunidade Mel. Mas aqui, como eu não consigo dar todos os conteúdos, né, que tenho para dar dessa mensagem aqui no Instagram, nas terças-feiras, né, porque esse estudo só é o mês de janeiro, eu trouxe hoje aqui o Vestida de Força Emocional. Amém? O Vestida de Força Emocional. Mas você pode estar acessando os outros vídeos lá na comunidade Mel e se apropriando desses vestidos. Amém, meninas? Então, hoje nós estaremos falando e nos apropriando do vestido de força emocional. Para quem tem um livro, o capítulo 6, a página 59. Página 59. Pegue aí o seu livro, seu bloco de anotação. Cadê as meninas aí do bloco de anotação, que anota tudo? Eu amo vocês, eu amo, porque eu também gosto de anotar tudo. Eu já anotei tudo aqui, ó, meninas, tá tudo anotadinho. Eu não sei estudar sem anotar, é um costume que eu tenho desde menina. Eu lembro que eu estudava de manhã e eu também tenho o hábito de estudar muito cedo. Sempre eu estudei muito cedo. Parece que se eu estudar outro horário, não entra na minha mente. E eu lembro que eu acordava cedinho. Eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Eu acordava às 5 horas da manhã e eu estudava anotando tudo. Eu tenho esse hábito desde menina de estudar anotando. Então, pegue aí a sua caneta, pegue aí um caderno e anote tudo aquilo que faz sentido para você, para depois você voltar a estudar de novo e acompanhar e realmente isso ficar ali no seu coração. Página 59, capítulo 6, vestida de força emocional. A xicrinha de café já está aqui pronta. Hoje eu não estou tomando café, hoje eu estou tomando chá. Vem aí com a sua xícara de café, sua xícara de chá. Eu falei até desse chá aqui, meninas, na aula lá na comunidade Mel, que é um chá que o Senhor me deu direcionamento para cuidar do meu corpo físico e mental, por conta, eu tinha muita insônia, tomar chazinhos. Eu não tinha hábito de tomar chá, né? Nunca fui de tomar chá, essas coisas. Mas depois que Deus ministrou ao meu coração sobre a importância do sono, sobre a importância de ter uma noite boa de sono para cuidar do seu corpo físico e para cuidar da sua mente, eu passei a tomar chazinho. Então, eu sou a titia, não sou vó ainda, né? Então, eu sou a titia do chá. E eu tomo chá assim, sempre à noite, durante o dia, dependendo se está perto de chegar uma crise aí de insônia, ou eu começar a perder o sono, eu corro para os chás. E hoje eu estou aqui com um chazinho muito bom, e você pode aí pegar o seu chazinho, seu cafezinho, e vir aqui para a nossa live, para o nosso encontro aqui de todas as terças-feiras. Como eu escrevi no livro, meninas, nós somos seres emocionais. Deus, ao criar a mulher, ele entrelaçou a mulher de emoções para um propósito. Não que os homens não sejam emocionais. Os homens são
emocionais, tanto quanto as mulheres. Só que Deus deu uma pitada a mais de emoções para as mulheres, para um propósito. Qual que é esse propósito a mais? Porque nós somos mais emocionais. Enquanto os homens são mais lógicos, né? Mais racionais, são movidos mais ali pela razão, pela lógica. Nós mulheres somos movidas mais pela emoção. Por um propósito, porque Deus nos criou com um propósito de se relacionar com o homem. E para isso, o nosso propósito ao se relacionar com o homem não que ele não tenha o mesmo propósito, mas nós temos o propósito que está na nossa essência de nutrir, acolher, cuidar, amar. Está dentro do propósito divino para a nossa essência. E quando Deus nos criou entrelaçada pelas emoções, Deus deu uma pitada a mais, né? Ele colocou uma pitada a mais na mulher, de emoções ou de estrogênio, que é um hormônio feminino. E ele não deu essa pitada a mais de emoções ou estrogênio para a gente viver como se a gente estivesse numa montanha russa. Uma hora lá em cima, vivenciando as emoções sublimes do amor, da alegria e tantos sentimentos bons, uma hora lá embaixo, vivenciando emoções ruins e negativas, como a raiva, como a ira, como o ódio, ansiedade, depressão. Não, Deus não nos deu uma pitada a mais de estrogênio ou de emoções para que nós vivêssemos oscilantes, como se nós estivéssemos em uma montanha russa. Mas Deus colocou em nós uma pitada a mais de emoções para que nós correspondêssemos ao homem, correspondêssemos aos homens em suas emoções, já que o homem foi criado neurologicamente voltado para a razão e para a lógica. A gente percebe que às vezes o homem está tão focado na razão e na lógica, porque já que ele não é tão entrelaçado pelas emoções, que se a mulher não estiver ali trazendo o lado emocional, esse homem ele tem dificuldade de lidar emocionalmente com as coisas, de ter uma visão emocional, porque ele é muito voltado para a lógica e para a razão. E quando a mulher vem e complementa o homem com as emoções, o casal, então, ele vive a totalidade da razão e da emoção. Ser emocionalmente forte não é fácil para muitas mulheres. Quem concorda aí? Ser emocionalmente forte não é fácil para muitas mulheres. É um grande desafio para muitas mulheres ser emocionalmente forte. Porque nós temos a tendência, né, de ser mais frágil emocionalmente pela maneira que Deus nos criou. Deus criou o homem mais forte emocionalmente. Deus criou a mulher no sentido de conseguir carregar uma carga emocional. Nós somos criadas de forma diferente. E aí, amadas, aquele versículo lá de Pedro, que muitas mulheres nem gostam de ouvir, né? Que nós somos vasos mais frágeis, a palavra de Deus vai dizer que nós somos vasos mais frágeis, e às vezes a gente fica incomodada com esse versículo, né? Ah, não, eu não sou vaso mais frágil. Mas eu gosto de pensar nesse versículo como nós mulheres somos um vaso de porcelana. Belo, lindo, feito de porcelana. Enquanto os homens são vaso de barro, rústico, sabe? Rústico e sistemático. Então, os homens são vasos de barro, rústico e sistemático.
a mulher é um vaso de porcelana. Agora, se você for pensar qual é o vaso mais forte, apesar do vaso de porcelana ser muito mais bonito, lindo, ele é mais frágil do que o vaso de barro. Ele é mais frágil do que o vaso de barro. E aí entra esse texto de Pedro, quando diz que as mulheres são vasos frágeis, entra que nós fomos criadas entrelaçadas de emoções e justamente são essas emoções que nos fazem mais frágeis. Também a questão do corpo físico, né? Muitas mulheres, a maioria das mulheres, se bem que agora, né, como eu já disse numa live passada, ou eu disse na aula lá na comunidade, não lembro mais, que hoje em dia a mulher tem uma performance mais forte, né? Academia, musculação, enfim, para quem gosta, ela consegue ter um corpo aí mais forte, mais resistente, mas sempre a mulher teve um corpo físico mais frágil do que o homem. Mas o Senhor não deseja que nós vivamos constantemente frágeis, como um vaso de porcelana que, se cair, ele quebra. Não! O Senhor, ele quer nos fortalecer. E eu pensando nisso essa manhã, veio na minha mente, amadas, que foi justamente por isso que Deus fez um vestido de força para nós. Se ao nos criar, ele nos criou com características que não nos faz tão fortes, né? Porque a gente precisa dessas características emotivas, da emoção, para fazer com que nós sejamos mulheres. Isso é intrínseco em nós, né? Todo esse turbilhões de emoções, e isso é intrínseco na mulher. Por isso, Deus, então, ele faz um vestido de força para cobrir essa nudez. Uau, isso é poderoso. Isso é poderoso. Deus fez um vestido do nosso tamanho, do tamanho da nossa fraqueza, para cobrir a nossa fraqueza. Se você se sente emocionalmente fragilizada, emocionalmente fraca, você vive num turbilhões de emoções, se você se sente assim, uma hora você está alegre, feliz, animada, outra hora você está lá embaixo, arrastando, rastejando, triste, deprimida, ou com raiva, ou com ódio, ou ansiosa, o Senhor, ele quer cobrir a sua nudez emocional. Aleluia. Ele quer cobrir a sua nudez. Ele quer cobrir a sua nudez. Ele quer cobrir a sua nudez emocional. Isso me faz lembrar de Eva, quando ela pecou, né? De repente, ela fez um vestido de figueira. Eva foi a primeira estilista, a primeira mulher a costurar foi Eva. Quando eles pecaram, eles viram a nudez. E Eva correu lá, fez um vestido de figueira. Mas Deus, graciosamente, viu que aquele vestido não era suficiente para cobrir a nudez de Eva e de Adão. Matou o primeiro animal, tirou a pele, já apontando para o sacrifício de Cristo, e vestiu Adão e Eva com um vestido feito de pele de animal. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor Jesus, ele veio cobrir todas as nossas nudez. Ele veio cobrir a nossa nudez relacionada ao pecado, mas também a nossa nudez relacionada à fraqueza emocional. Isaías vai dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões e as nossas dores e as nossas enfermidades. Se você está passando por uma dor emocional,
se você está sendo cercada de dores emocionais que têm consumido a sua vida, o Senhor, Ele quer levar sobre Ele toda a sua dor. Ele quer cobrir a sua nudez emocional, te vestir de vestido de força emocional. E essa mulher que vive aí arrastejando nos cantos, abatida emocionalmente, fragilizada, vai se levantar como uma mulher forte, como uma mulher vitoriosa sobre as suas emoções. Amém? Então escreva aí. Deus quer cobrir a minha nudez emocional. Escreva aí. Escreva aí. Deus quer cobrir a minha nudez emocional. Eu não sei ministrar essa mensagem sem ser quebrantada. Eu não sei falar sobre vestido emocional, ser fortalecida emocional, sem que as lágrimas venham à tona. Porque eu já fui uma mulher muito quebrada emocionalmente. Despida emocionalmente. Onde a minha vida eram turbilhões de emoções. Uma hora eu estava lá em cima, alegre, feliz, de bem com a vida. Horas depois eu estava lá embaixo, destruída. Tinha dias que eu me sentia como eu tivesse saído de uma montanha e pulado no mar e ido nas profundezas do mar. De tamanha era a flutuação emocional e hormonal que eu vivia. Eu compartilho aqui nesse capítulo uma experiência que me levou a esse estado, né, de saúde. Aos 23 anos, quem já ouviu meu testemunho, aos 23 anos eu perdi a minha mãe de forma súbita. Eu compartilho aqui o testemunho, nós estávamos indo para a igreja, era um congresso de jovens. E eu entrei no carro, meu pai também. Na época, os meus filhos eram pequenos, o Mateus tinha 6 meses e o Gessé tinha quase 3 aninhos. E eu entrei no carro com as crianças, o meu pai entrou, ligou o carro, a minha mãe entrou. E quando a minha mãe entrou, ela percebeu que ela estava de chinelo, né, de havaiana. E ela era assim, muito apressadinha para fazer as coisas. Ela disse pro meu pai: Donato, espera aí, eu tô de chinelo, deixa eu descer, eu vou trocar, vou colocar a sandália. E a gente ficou dentro do carro. E o carro estava na garagem de frente para a sala e a porta da casa dos meus pais era uma porta assim que dava de ver tudo lá dentro de noite. Acho que nem tem mais esse tipo de vidro. E daqui, amadas, quando a minha mãe saiu do quarto para a sala, a gente dentro do carro viu a minha mãe tendo uma crise súbita. E ela caiu no meio da sala. Até que a gente desceu, meu pai desceu, gritou pelo meu irmão, colocou ela no carro. A gente levou ela para o hospital e ela buscando ar, gritando. Eu não sei explicar como foi aquela crise. Quando nós chegamos no hospital, não tinha vaga na UTI, no pronto-socorro. O médico falou: ela tem que entrar numa UTI urgente, porque ela teve aneurisma da veia aorta. A veia dela fendeu a veia aorta. E a gente foi para um hospital particular sem condições, sem poder pagar um hospital. Quando a gente chegou naquele hospital particular, o médico disse: olha, ela precisa fazer uma cirurgia urgente. Só que isso foi no ano de 1998. O médico disse: só que aqui em Cuiabá o SUS não cobre. E essa cirurgia é muito, muito, muito cara. Se vocês quiserem, eu mando ela para Goiânia. Lá faz a cirurgia pelo SUS. E eu encaminho ela ainda hoje. Meu pai correu atrás e conseguiu dinheiro emprestado para pagar UTI aérea. E eu fui junto com meu pai. E os meus filhos bebê ficaram e eu fui com ele. E amadas, a gente chegou em Goiânia 5 horas da manhã. E naquele mesmo dia, à noite,
a minha mãe faleceu. No mesmo dia, ela não passou pela cirurgia. E a gente sem experiência, foi uma das situações mais traumáticas que eu passei, porque a gente sem experiência, ao invés de arrumar um avião para trazer, né, a minha mãe de volta no caixão, a gente veio de Kombi. E vocês não sabem o trauma que isso causou na minha vida. A prova foi tão grande, que com 3 horas de viagem quebrou o vidro da Kombi. E era feriado, 21 de abril. O motorista parou em umas 3 cidades para comprar o vidro, para comprar o para-brisa, né? As lojas estavam fechadas. E meu pai, naquela ansiedade de querer chegar em casa com a minha mãe, porque as pessoas já estavam indo para o velório, falou para o motorista, pode ir mesmo sem o vidro. E a gente veio. Sabe, você olhar para trás e ver o caixão da sua mãe, você andar mais de 16 horas dentro de uma Kombi, com o caixão da sua mãe dentro da Kombi. Eu olhava para trás e eu dizia, não, eu não acredito que eu estou levando a minha mãe num caixão. Foi um trauma tão grande, amadas, tão grande, que na época o meu pai não quis que colocasse as flores no caixão para não murchar, porque meu pai era muito detalhista. Quando nós chegamos aqui na Polícia Federal, a gente abriu o caixão e eu que coloquei todas as flores dentro do caixão, que terminei de arrumar o caixão, que terminei de arrumar ali. O trauma foi tão imenso que até hoje, se eu sentir cheiros de flores, eu tenho ânsia. Eu tenho ânsia se eu sentir cheiros de flores. Eu já fui ministrar na igreja com decoração natural, de eu ter que descer do púlpito, ir no banheiro com ânsia de vômito. E depois disso, a minha saúde destruiu. Eu nunca mais fui a mesma. Eu tinha 23 anos de idade. Eu passei anos perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor não levou a minha mãe como o Senhor leva a maioria das mães das pessoas? Falece, vai para casa, faz o luto, vive o luto. Por que o Senhor permitiu eu carregar a minha mãe por 16 horas dentro de uma Kombi? E isso me trouxe vários transtornos psicológicos, traumas. Os meus hormônios começaram a ficar totalmente desregulados. E a partir de então foi que eu comecei a ter crises e crises de dores, crises e crises de instabilidade emocional. Eu me sentia assim emocionalmente destruída. Foi então que eu comecei a buscar a cura no Senhor das minhas emoções, pois eu não sabia lidar com as minhas emoções. Quando eu fui ao médico, ele falou que tudo aquilo era por conta do trauma, né? Do grande trauma emocional que eu tive, e eu não sabia lidar com as emoções. Ao mesmo tempo que eu estava feliz com os meus filhos, alegre com os meus filhos, sorrindo com os meus filhos, qualquer coisinha que eles faziam, eu já me estourava. Era assim, uma coisa assim terrível. Eu já ficava extremamente nervosa, eu já ficava extremamente irada. Cheguei a procurar médico na época, tomar medicação. E quando eu comecei a tomar a medicação, daí eu fiquei bem calminha com a medicação. Eu lembro que o Matheus, ele era criança, tinha 4, 5 anos, né? De quase 6 anos, eu comecei a tomar medicação. E daí o Matheus disse assim para mim, mamãe, não para, tá, de tomar o remédio. Não para, porque a senhora tá tão boazinha. Amadas, o dia que o Matheus falou isso, eu disse, meu Deus, eu preciso dominar as minhas emoções. Eu preciso controlar as minhas emoções. E eu não vou ser controlada com medicamento. Eu não vou ser controlada com remédios. Se bem que remédios ajudam. Não estou aqui dizendo que você não deva tomar remédio. Não, me entenda. Mas no meu caso, eu precisava dominar as minhas emoções. Quem precisa ditar a minha vida
vida e ditar a minha história sou eu e Jesus, e não as minhas emoções. Não são, amadas, as nossas emoções que ditam a nossa história, que conduz a nossa história de fracasso, de derrota, não. Somos nós que precisamos conduzir as nossas emoções. Somos nós que precisamos aprender a lidar com elas. Se nós desejamos realmente sermos vitoriosas, como eu escrevi aqui, se nós realmente desejamos ser vitoriosas, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Saber lidar com as emoções é o primeiro passo para uma vida vitoriosa. Porque na maioria das vezes, o caos que se instala na nossa vida é por conta de que nós não sabemos lidar com a ira, com o nervosismo, com o ódio, com o rancor, com a tristeza, com a mágoa. A gente não sabe lidar com isso. E quando a gente não sabe lidar com isso, vem todo um desgaste para o casamento, todo um desgaste para o relacionamento com os filhos. É por isso que se faz tão importante que Deus nos fortaleça em nossas emoções. Que sejamos fortes emocionais para podermos subjugar as emoções, os sentimentos negativos. E nesta manhã eu creio que Deus irá nos fortalecer emocionalmente, nos fazer fortes emocionalmente. Amém? Não permita que as suas emoções ditem a sua história. Escreva aí. Eu não vou permitir que as minhas emoções ditem a minha história. Escreva aí. Eu não vou permitir que as minhas emoções ditem a minha história. A Josi escreveu: eu estou no processo de controle emocional. Amém. Que o Senhor te ajude, Josi, nesse processo, e você vai ser vitoriosa. Você vai ser vitoriosa porque você já entendeu que você precisa desse controle. Esse é o primeiro passo, a gente entender que precisa de restauração nessa área. Sermos saradas, sermos curadas, sermos mulheres equilibradas emocionalmente. E o Senhor vai nos dar estratégias, direcionamento para gerenciar as nossas emoções. Amém? Eu gostaria de ler com você aqui um pedaço do trecho, a gente já está terminando, mas eu gostaria de ler um pedaço aqui do livro, que eu acho que vai ser melhor do que eu tentar explicar essa parte que, quando eu li, fez muito sentido para a minha vida, fez muito sentido para a minha vida, e eu creio que vai fazer aí muito sentido para a sua vida. Saber lidar com as nossas emoções é um grande passo para viver uma vida vitoriosa. Como disse o Dr. Martin James, a devastação que é provocada, a tragédia, a miséria e desgraça que encontramos no mundo simplesmente porque as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Isso é muito forte. Toda a devastação, toda a tragédia, toda a desgraça que nós encontramos no mundo, que nós encontramos dentro da nossa casa, dentro da nossa família e dentro de nós, é porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Quantas dores, amadas, evitaríamos? Quantos sofrimentos deixariam de ser vivenciados se simplesmente aprendêssemos a lidar com as nossas emoções? Nós evitaríamos muitas tragédias, muitas desgraças, muitos divórcios, muitos problemas, se nós soubéssemos lidar com as nossas emoções. E aqui
eu trouxe um exemplo, né, da Nicole, que ela escreveu no blog dela, no blog Meninas. Ela escreveu sobre uma experiência do filho dela, que ficava passeando com um cãozinho, com um cachorrinho, de um lado para o outro, fazendo círculos, e o cachorrinho não queria passear, mas o filhinho dela tinha domínio sobre o cachorro, porque o cachorro estava com uma coleira, e o filhinho dela ficava passeando com o cachorro de um lado para o outro, e o cachorrinho não tinha querer. Ele tinha que simplesmente ser arrastado pelo filhinho que estava puxando, brincando com o cachorrinho. Assim, muitas vezes, somos nós que precisamos ter domínio sobre as emoções. A coleira precisa estar nas nossas emoções e não em nós. Uau, isso é poderoso. A coleira precisa estar nas nossas emoções e a gente é que precisa estar conduzindo as nossas emoções e elas não ditam a nossa história. Mas na maioria das vezes é ao contrário. A coleira está em nós. E as nossas emoções saem nos arrastando de um lado para o outro. Que nesta manhã o Senhor nos ajude a lidar com as nossas emoções, a controlar as nossas emoções, a gerenciar as nossas emoções. E ela diz aqui, ó, muitas vezes eu sigo meus sentimentos como que correndo em círculos, esquecendo que eu sou o dono e a coleira deveria estar nos meus sentimentos, não em mim. Se me sinto irritável, pode ser que eu diga coisas desagradáveis. Se eu me sinto deprimida, talvez eu chore. Se eu me sinto com medo, eu posso me retrair. Se me sentir desanimada, minha vontade é me encolher e voltar e dormir. Obviamente, eu não preciso frequentar a escola da obediência, não. Eu preciso lidar com os meus sentimentos, em vez de deixar os meus sentimentos me dominarem. Saber lidar com os sentimentos é a saída número 1 para sair do labirinto hormonal e emocional. E aí, ela vai dizer que quem precisa estar no centro da sua vida não é as suas emoções, e sim a verdade de Deus a nosso respeito. Quem precisa estar no centro da nossa vida é o próprio Deus. Quando nós somos guiados pela verdade de Deus a nosso respeito, a gente não sai aí sendo arrastada pelas nossas emoções. Não. Porque quando a verdade de Deus nos guia, a verdade de Deus a nosso respeito nos conduz, a gente consegue debater, amadas, todas as mentiras do diabo a nosso respeito. Quantas vezes a gente sente medo porque o inimigo fala coisas que nos faz sentir medo. Mas quando nós trazemos a verdade de Deus sobre nós, quando Deus diz, não tenha medo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo. Aquele sentimento, aquela emoção do medo que está tomando conta da sua vida, vai deixar de te dominar. Você não será mais dominada pelo medo. Não. Agora é você que domina o medo, porque a verdade de Deus a seu respeito é o centro da sua vida. Quando são as suas emoções o centro da sua vida, enquanto as emoções forem o centro da sua vida, você vai ficar rodeando em círculo, como o cãozinho da história que eu coloquei aqui no livro, que eu compartilhei. O menino que ficava puxando o cãozinho, o cachorrinho de um lado para o outro.
Mas a partir do momento que Deus for o centro da sua vida, as verdades de Deus forem o centro da sua vida, as verdades de Deus a seu respeito, daí as suas emoções, elas não vão mais te dominar. É você que irá dominá-las. Amém? É você que vai passar a ser aquela que vai dominar. E só domina quem é forte. Você já viu um fraco dominar? Quem aí já viu um fraco dominar alguma coisa? Fraco não domina nada, sabe? Fraco não consegue dominar nada. Agora, o forte domina. Mulheres fortes, mulheres vestidas de forças, são habilitadas, são capacitadas a dominar as suas próprias emoções. Amém? Mas para que você seja forte, há um segredo. O poder de Deus tem que estar em você. O poder de Deus tem que estar em você, no centro da sua vida. Como eu já citei no início dessa ministração, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você só vai ser forte a ponto de dominar as suas emoções, de lidar com ela, a partir do momento que o Senhor, aquele que é o único que tem direito de dominar a sua vida, é o único, estiver no centro da sua vida. Não são os hormônios enfurecidos, não são as tristezas, não são as emoções e sentimentos negativos, nada disso pode te dominar. Se o Senhor for o centro da sua vida e se você estiver fortalecida pelo Senhor. Como eu escrevi aqui na página 63, o único que tem direito de dominar a sua história é o Senhor. Afinal, ele escreveu cada um dos seus dias quando nenhum deles ainda existiu. Ele te conhece melhor do que ninguém. Ele conhece as suas fragilidades, os seus medos, os seus temores, as suas fobias, os seus pânicos. Ele vê as suas preocupações, as suas inquietações, as suas ansiedades. Ele vê. Deus não é pego de surpresa quando você acorda triste e passa um dia comendo uma caixa de bombom de chocolate. Deus não é pego de surpresa quando você passa o dia chorando, lamentando e comendo tudo que vê pela frente. Deus não é pego de surpresa quando o pânico toma conta da sua vida. Deus não é pego de surpresa quando a ansiedade toma conta de você. Não, Deus não é pego de surpresa. Ele te conhece. Ele conhece a sua estrutura, ele te formou, ele escreveu cada um dos seus dias antes mesmo dos seus dias existirem. Deus não foi pego de surpresa quando eu passei a maior tragédia da minha vida. E quando essa tragédia desequilibrou todos os meus hormônios e desestabilizou todas as minhas emoções. Deus sabia o quanto eu sofreria emocionalmente, o quanto as emoções me destroem, mas mesmo Deus sabendo, permitindo, graciosamente, Ele me veste de força todos os dias. A partir do momento que eu entendi que eu só vou conseguir ficar de pé com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, com as emoções fortalecidas em Deus, a minha vida mudou. É por isso que todos os dias eu acordo, eu abro o closet do Senhor e eu me aproprio desse vestido. Quando as emoções tentam me jogar lá embaixo,
Quando as emoções vêm para me jogar lá embaixo, por conta eu passei por uma tristeza, passei por uma decepção, por uma frustração, alguma coisa me angustiou, eu lembro que há um guarda-roupa com vários vestidos, onde eu posso me apropriar deles, vestir eles e me levantar como uma mulher vitoriosa. O Senhor diz para você, a partir de hoje, eu quero mudar as suas vestes. Eu quero ser o centro da sua vida. A partir de hoje, eu quero te fortalecer emocionalmente. A partir de hoje, eu quero te levar para um nível mais alto, onde você não será movida mais pelos seus sentimentos, mas você será movida pela minha verdade a teu respeito. Nós seremos movidas pela verdade de Deus ao nosso respeito. Amém, amadas? Eu quero orar nesta hora. O Senhor, Ele te conhece. Ele conhece as suas fragilidades, Ele conhece as suas fraquezas. Sinta nesta hora o Senhor trocando as suas vestes rasgadas, cansadas, amarrotadas pelas dores emocionais. E sinta Ele te vestindo de força. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não sei se você está sentindo a presença do Senhor aí. Eu estou sentindo tanta glória, tanta presença do Senhor. Eu sou tão agradecida porque Deus é aquele que levanta do pó. É aquele que nos levanta do pó, do monturo, e nos coloca assentadas em lugares que jamais imaginaríamos que estivéssemos assentadas. Você não será mais conhecida como uma mulher desequilibrada. Você não será mais conhecida como uma mulher doente emocionalmente. Você será conhecida como uma mulher restaurada, fortalecida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor vai restaurar a sua história, a sua vida. Creia, minha amada, creia. Feche seus olhos agora. Aleluia. E comece a dizer para Deus: Deus, eu preciso. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. Confesse para Deus as suas fraquezas. Confesse para Deus. Diga para Deus: Deus, o Senhor sabe o quanto eu me sinto fragilizada nas minhas emoções. O medo, pavor, ansiedade, ira, mágoa, tristeza tem tomado conta de mim. Me ajude a lidar com essas emoções negativas, Pai. Me ajude a lidar, me fortaleça emocionalmente, para que eu possa lidar com esses sentimentos que machucam a minha vida, machucam a minha família. Glória a Deus. Você pode ouvir a voz do Senhor, você pode ouvir a voz do Senhor. Você pode ouvir a voz do Senhor. Receba em nome de Jesus, receba fortaleza. Deus está tocando agora nas suas emoções, Deus está tocando agora na sua vida.
Seja fortalecida em nome de Jesus. Receba a cura agora, receba a cura. Há uma cura liberada, uma cura liberada, uma cura liberada. Ouça Deus nesta hora. Ouça Deus. Deus está dizendo para você: seja forte, seja corajosa, não temas, não temas, não desanime. O teu Deus está te investindo de força. O teu Deus está te investindo de força nesta hora. O Senhor está te investindo de força. Amém. Vai ser sempre assim, porque Jesus disse. Vai ser sempre assim, porque Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus não tem força só para hoje. Jesus tem força para hoje, para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, até o fim. Jesus tem força para você. Então, todas as manhãs, acorde, se aproprie do vestido de força emocional, mental, espiritual e física. E Deus com certeza te fortalecerá. E você irá ser uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. Amém, amadas? Amém? Deus abençoe vocês. As meninas da comunidade Mel, essa ministração vai estar lá na plataforma já na parte da tarde, já editada, tá bom? Que essa ministração de hoje é o quarto vestido, o quarto, né? A gente já viu lá na comunidade o vestido de força espiritual, mental e física. Agora, essa ministração é o quarto vestido. E a partir de amanhã, da aula de amanhã, para as meninas da comunidade que estão aqui, nós iremos gastar essa energia. Porque, amadas, Deus não quer só vestir a gente de força e a gente ficar vestida de força, nos sentindo, sabe, aquela guerreira, poderosa, animada, e não gastar. Não, há um propósito em ser fortalecida. Sabe qual é o propósito? É você pegar toda essa força que você está sendo aí ministrada e gastar ela com o marido, com os filhos e no reino de Deus. Com o marido, se você for casado. Então, a aula de amanhã, a gente vai gastar a nossa força ou a nossa energia com os nossos maridos. Então, as meninas aí da comunidade Mel não pode perder de jeito nenhum, porque amanhã nós iremos gastar a nossa energia com os nossos maridos. E meninas, a energia física também, viu? A gente vai gastar energia mental com o marido, energia emocional com o marido, energia espiritual orando pelo marido, emocional, né, lidando com as situações, né, do dia a dia, que são tão peculiares do casamento, que não é fácil o casamento. Se tem uma coisa que é difícil é casamento. A gente vai gastar a nossa força física com o marido, cuidando dele em todas as áreas, e isso inclui a vida sexual. Então, a aula de amanhã vai ser poderosa. A Auristela, paz do Senhor, eu sou de Manaus, Amazonas. Ai, que benção. Eu vou estar em Manaus esse ano, Auristela, no mês de maio, conferência na Igreja Batista. Eu vou estar em Manaus e também tem uma agenda, pré-agenda para Manaus em novembro. Se for da vontade do Senhor, nós vamos estar em Manaus esse ano 2 vezes. Isso é, se Deus não abrir mais portas para Manaus. Então, se algumas de vocês estão perguntando a respeito da comunidade Mel, a comunidade Mel foi criada para colocar todos os nossos devocionais, né? Todos os nossos devocionais estão lá na comunidade Mel. Essa mentoria que a gente está fazendo do livro, nós estamos fazendo agora no mês de janeiro lá na comunidade Mel. São ministrações que não está aqui no Instagram, nem no WhatsApp, nem no YouTube. Ela é exclusiva da comunidade Mel.
A gente já ministrou lá 4 aulas, né? Já tem 4 aulas ministradas na comunidade, mais de 4. A primeira aula foi 2, né? Depois de editada, já tem 6 aulas lá na comunidade Mel sobre o Vestida de Força. E, amadas, só um recadinho bem importante para vocês. Fevereiro, tem gente que está esperando aí, eu sei que tem gente esperando o estudo do Mulheres que Edificam desde o ano passado. Fevereiro, a gente vai começar o estudo do Mulheres que Edificam, lá na comunidade Mel. Vai ser 3 meses de estudo, uma aula por semana. E pensa numa mensagem abençoadíssima. Se você deseja participar do estudo, o estudo vai estar disponível na comunidade Mel em fevereiro. Mas para fazer o estudo desse material, você precisa do livro, porque tem atividades, tem uma dinâmica que a gente usa desse livro, de atividades no final de cada capítulo. Então, as meninas que estão lá na comunidade já sabem disso, né? A maioria já tem o livro, a maioria já tem. Mas quem não tem, precisa do livro, porque a gente usa o livro. Ô, bem, tem um livro aberto aí, Mulheres que Edificam? A gente usa o livro para poder fazer as atividades no final de cada capítulo. Então, já vai aí adquirindo seu livro, Mulheres que Edificam. Entre já na comunidade, porque a gente vai estudar esse livro. Amadas, esse livro é muito, muito poderoso. Olha só, ele tem atividades no final de cada capítulo para você estar fazendo as atividades. Tem uma aplicação à minha vida. E o primeiro capítulo é Vagas Abertas para a Construtora. Eu uso a didática da construção de uma casa, desde o alicerce até ao telhado. Então, a gente constrói o quarto casal, sala, cozinha, telhado, acabamento. É uma mensagem muito, muito abençoada. E se você deseja edificar a sua família com sabedoria, não sabe nem por onde começar, então venha. Junte-se a mim na comunidade Mel e bora aí edificar a nossa família. O site é comunidademel.com.br. O link vai estar nos stories. Amém, amadas? Glória a Deus. A Naina, ela disse, não vai vir aqui em Santa Catarina? Tô orando a esse respeito. Quem sabe Deus não abre uma porta aí para Santa Catarina. Eu já estive em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, num evento lá de Mulheres que Edificam, foi uma bênção. Quem sabe esse ano o Senhor não nos leve, né, novamente a Santa Catarina. Amém, amadas? Amém. Sim, Evelyn, para entrar na comunidade Mel é só acessar o site comunidademel.com.br e fazer a sua inscrição. E, amadas, o preço é bem acessível mesmo, apenas R$ 29,99 por mês. Você vai ter acesso a todos os estudos, a todos os conteúdos da comunidade Mel. Amém, amadas? Deus abençoe vocês. Quinta-feira vai ter live. Com a querida Keila Rodrigues. Nós estaremos aqui na live de quinta-feira, às 6 horas da manhã. Amém, Gleise, eu creio. A Gleise escreveu, Deus vai te levar no Brasil todo este ano. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Já tem várias conferências agendadas para esse ano. O Mulheres que Edificam Lares, a Mel, vai estar no Ceará, na cidade de São Benedito. Vamos estar em Belo Horizonte, em Manaus. Me lembre mais aí, Gleice. Estou fechando uma agenda com a missionária Val para Maceió, em setembro. Maceió, em setembro. Enfim, tem uma agenda também para ser fechada para Brasília. Eu creio que Deus vai alargar a tenda do Ministério Mel esse ano.
Se essa for a vontade, Senhor, que mais mulheres sejam restauradas, curadas. Nós estamos aqui com o coração disponível para fazer a vontade do Abba Pai. Amém? Você pode, eu não sei o seu nome da scrapbook, pode chamar a Gleice, tá? Para ela te ajudar a ter acesso à comunidade. Foi enviado para você, acho que um e-mail, né? Foi enviado para você um e-mail. E nesse e-mail tem um link do grupo da comunidade. Você entra dentro do grupo da comunidade. E lá no grupo você procura pela Gleice. Ela vai te ajudar a entrar na comunidade para ver os vídeos, as aulas. Cleidivane. Cleidivane é com a Gleice, tá? Chame a Gleice e ela vai te ajudar a ter acesso ali às aulas, a entrar na comunidade. Amadas, o livro Vestida de Força tinha acabado em estoque. Eu quero até aqui pedir desculpa por conta do atraso na entrega do livro. Só que o livro está pronto hoje, e hoje vai ser o envio de quem comprou na semana passada, né? Na anterior, porque tinha acabado. Graças a Deus a gente vendeu vários exemplares que tinha no estoque, vendeu todos e tinha acabado. Só que o livro está pronto e agora quem quiser comprar, a gente já tem livro aí no estoque do Vestida de Força. Por isso que eu nem tinha mais anunciado, eu tinha até parado com o anúncio do Vestida de Força por conta disso. Porque tinha acabado o livro no estoque e eu tinha parado de anunciar, tá? Só que chegou. Quem desejar, pode estar adquirindo lá no site da loja o livro Vestida de Força. Meninas, um beijo, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Até quinta-feira. Um beijo. Deus abençoe, amadas. Um beijo. Fiquem na paz.